Justiça dos Estados Unidos rejeita a apelação da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, envolvendo o programa Mais Médicos. Os profissionais cubanos alegam ter sido submetidos a condições de trabalho forçado durante sua atuação no Brasil. A caixa preta do programa assistencialista da ditadura bolivariana será aberta. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. O Ivan Kleber hoje ele caprichou. Ontem ele não veio, ele não deu o cheque. Aí hoje ele deu essa caprichada aqui para nossa audiência da sexta-feira da Revista Oeste. Lorde Ivan Kleber, sempre uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação aos colegas de bancada, a você aqui, a toda a nossa audiência. Digamos que Londres, no fim de verão é muito agradável. Foi o céu londrino que caprichou. Mas a notícia que nós temos é extremamente importante. Mais uma ação aí, então, na Justiça Americana contra uma atuação do governo brasileiro. Mais especificamente, dessa vez, lá de 2013, do governo Dilma Rousseff e o programa Mais Médicos. O que está acontecendo, Geisiane? Em 2018, um grupo de profissionais cubanos, como você bem mencionou, entrou com uma ação na Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, justamente sob a acusação de que eles foram tratados com trabalho forçado e também com tráfico humano. Essa ação, então, estava correndo desde 2018. Agora nós temos uma novidade. No dia 14 de agosto, agora, de 2026, a Justiça, o Tribunal de Apelações lá de Washington, nos Estados Unidos, declarou que a OPAS precisa divulgar os dados do contrato envolvendo o Brasil, OPAS e Cuba do programa Médicos, ou seja, todos os bastidores envolvendo a negociação entre o governo brasileiro e o governo cubano, que foram intermediadas pela OPAS, devem ser públicos. Isso para que a justiça possa tomar uma decisão no caso destes médicos. É disso que nós estamos falando. E alguém pode perguntar, mas Ivan, por que a jurisdição americana, como que a justiça americana entrou nessa questão? A resposta é muito simples. Repare, Geisiane, o governo brasileiro pagava o combinado com o regime cubano justamente para a OPAS. A OPAS, por sua vez, ficava com uma parcela do valor depositado, passava uma parcela para os profissionais e o restante ia para o regime cubano. E, Geisiane, adivinha onde fica a sede da OPAS? Em Washington, capital dos Estados Unidos. Foi justamente por isso que esses profissionais cubanos conseguiram entrar com ação em território americano. Lembrando que o ministro Padilha já foi sancionado pelos Estados Unidos através de uma iniciativa, Geisiane, que começou no primeiro mandato Trump pelo então secretário de Estado Mike Pompeo e que depois foi retomada pelo secretário de Estado Marco Rubio. Agora, diante deste posicionamento da justiça americana, nós teremos o desdobramento desse caso que é extremamente grave. Nós estamos falando aqui, Geisiane, de trabalho análogo à escravidão, trabalho forçado e também de tráfico humano. Quem sabe poderemos ter mais sanções contra autoridades brasileiras e até mesmo ela, que anda aparecendo bastante aqui no nosso noticiário, né, Geisiane? Dilma Rousseff. Afinal de contas, ela era a presidente do Brasil, na época. E, recentemente, o secretário Rubio, ele já deu início aos procedimentos no Departamento de Estado para que todos os países, autoridades, melhor dizendo, dos países que usufruíram desse trabalho dos mais médicos possam ser sancionados. Ou seja, nesse caso, dependendo de como for esta ação na justiça americana, até ela mesma, Dilma Rousseff, poderá ser sancionada pelos Estados Unidos. Geisiane. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas do dia. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Que ação mais cabeluda é essa? Foram médicos cubanos ingressando lá na Justiça Americana. E por que na Justiça Americana? Porque, ao que tudo indica, as transações comerciais foram realizadas em solo americano, transações entre a OPAS e o Brasil sobre os tais escravos, e é usada a expressão na ação tráfico humano, há essa suspeita. E aí o que aconteceu é que hoje uma corte recursal lá dos Estados Unidos, ou seja, nos últimos dias, reconheceu que não tinha atribuição para examinar um determinado recurso da OPAS, que tinha recebido uma ordem de revelação
situação de produção de prova, mas a OPAS, pelo que eu entendi da decisão de hoje, está fazendo uma autêntica chicana judiciária, passou mais de 2 anos pleiteando o benefício da imunidade de soberania, porque haveria um determinado tratado com os Estados Unidos concedendo essa imunidade também para a OPAS como organização supranacional. Então estão fazendo uma tremenda chicana e agora entraram com esse recurso para revisão da decisão de primeira instância. Então, toda a ansiedade do mundo para que haja essa disclosure, para que haja essa produção de prova e, sobretudo, para que a Corte de Primeira Instância dos Estados Unidos não caia na armadilha de acolher essa alegação de imunidade de soberania lá pela OPAS. E aí eu fico imaginando, que conta bancária seria essa, Ivan? Você tem alguma informação assim quentíssima para nós? Onde será que isso teria sido feito? Por intermédio de quem? Será que teria havido alguma ONG norte-americana progressista envolvida nisso? Quem mais teria participado dessa transação aí de tráfico humano, desses navios negreiros? Estou curiosa para saber, Ivan. Doutora Kátia, boa tarde. Olha, eu também estou muito curioso e é por isso que a Justiça Americana agora quer que a OPAS revele os detalhes, os bastidores do acordo. O que a gente presume, doutora Kátia, com aquilo que foi publicado até o momento, é que o governo Dilma não queria depositar o dinheiro do acordo por esse trabalho escravo, porque é disso que nós estamos falando, diretamente para o regime cubano, talvez ali para evitar, né, no futuro alguma investigação de como esse dinheiro saiu dos cofres públicos brasileiros diretamente para o cofre do regime cubano. Então eles encontraram uma maneira, doutora Kátia, de depositar, né, o acordo justamente pela OPAS, a conta da OPAS recebeu esse valor lá em Washington e era a OPAS então que fazia a entrega para o regime cubano. Talvez tenha sido uma chicane. Então, o que a justiça americana agora está pedindo era justamente isso, que a gente tenha todo o acesso ao contrato entre o Brasil e OPAS e depois OPAS e Cuba. A gente tem a informação, doutora Kátia, até hoje, de que os cubanos recebiam uma parte do salário, ou seja, algo em torno a 20%, e que 80% iam para o regime cubano. Mas isso é o que a gente imagina. Com a revelação desses documentos, é que a gente vai ter uma noção real de quanto os profissionais cubanos recebiam no Brasil pelo trabalho prestado durante aquele período. Era um outro contexto, né, doutora Kátia? Nós estávamos em 2013, o PT talvez imaginou que não saísse mais do poder, nós tínhamos Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, estava tudo muito tranquilo. Então eles optaram por fazer essa triangulação utilizando uma associação que tem base justamente nos Estados Unidos, o que proporcionou aí a possibilidade então da jurisdição lá nos Estados Unidos. Agora tem um ponto importante, dependendo de como a primeira instância nos Estados Unidos agir, a Secretaria de Estado do secretário Rubio pode tomar ação. E aqui, doutora Kátia, nós estamos falando de trabalho forçado e também de tráfico humano. Lei Magnitsky, estamos falando de direitos humanos. Existe uma pequena possibilidade, remota, mas existe a possibilidade, então, da aplicação até mesmo da Lei Magnitsky. Até o momento, o ministro Padilha perdeu o visto de entrada nos Estados Unidos. Mas diante daquilo que a corte possa decidir no futuro, essa sanção pode até ser elevada e a gente precisa estar acompanhando esse caso, que lamentavelmente é uma vergonha para a nossa nação, que tenha hospedado aí esse trabalho escravo em pleno século XXI. Gesiane, devolvo para você. Trazer novamente aqui as nossas analistas e passar a palavra para Berenice Leite. Olá, Ivan, muito boa noite aí, né, no Reino Unido. Aqui ainda estamos ao longo da tarde, mas eu quero pegar um gancho no que você falou com relação a uma possível sanção à ex-presidente Dilma Rousseff, porque ela estava como presidente da República, à época que esse programa Mais Médicos foi implementado aqui no nosso país. E nós já temos, como você bem disse, o atual ministro da Saúde, que perdeu o visto para entrar nos Estados Unidos. E é importante se dizer que em 2023 o Lula reformulou
e o programa Mais Médicos está vigente. Então, o meu primeiro questionamento é com relação a isso, se o presidente Lula também corre o risco de ser sancionado, já que miraram especificamente no ministro da Saúde até o momento. E com relação a OPAS, se existe um prazo para que eles apresentem essas informações que foram solicitadas, ou existe uma possibilidade deles negarem essa informação? Boa tarde, Berenice. Pois é, boa noite para mim aqui, boa tarde para você aí na nossa capital, em Brasília. Bom, não tem um prazo, assim, uma questão muito semelhante ao caso Felipe Martins, não é? Esta corte de apelação pediu apenas que a OPAS abra imediatamente os documentos, mas não estabeleceu uma data. Aí a palavra imediatamente vai de interpretação. Quanto ao caso do Lula, o CPF Lula ser sancionado, se nós tivermos hoje, 2026, médicos cubanos trabalhando nessas condições estabelecida pelo Mais Médico em 2013, aí ele também está passível de sofrer sanções, assim como o Alexandre Padilha. Lembrando que o Alexandre Padilha foi sancionado por essa questão lá atrás do governo Dilma. E por que é tão importante a gente entender os nomes que estão no contrato e essa informação toda? Quem deu a assinatura final? Quem deu o aval final? É isso que a justiça americana, em um primeiro momento, vai tentar entender, e depois isso pode ser utilizado, como eu disse, pelo Departamento de Estado para entender até onde foi a atuação da ex-presidente. Ela que está flertando aí com uma sanção americana, esteve reunida com o presidente do Banco Central do Irã, fez vídeo em homenagem a Fidel Castro, e agora a gente tem essa revelação dessa investigação da justiça americana. O fato é, Berenice, é oficial, a justiça americana está investigando, quer saber os contratos do Mais Médicos, Brasil, OPAS, Cuba. Essa história só está começando também, viu, Berenice? Gisiane, devolvo para você. Muito obrigada, Ivan, pelas informações aqui no nosso JDO2. Bom final de semana, até semana que vem. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.